Bom dia, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Vocês estão bem? E aí, estão indo nas aulas presenciais também? Vamos lá. A nossa aula presencial, se eu não me engano, será na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira estaremos aí juntinhos, ok? Quem for para a escola, óbvio, tá? Lembrando que quem for para a escola, depois tem que assistir as aulas remotas do dia, tá bom? Então, hoje, como combinado na semana passada, vamos falar um pouquinho, então, sobre a arte egípcia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as características, tá? Em geral, da arte egípcia, passando por todas as modalidades, tá bom? E aí, no final da aula, tá? Eu vou mostrar para vocês as tumbas aí nas pirâmides, tá? Alguns túmulos, para vocês conhecerem um pouquinho, aí fazendo um tour virtual, tá? É apenas um pedaço, porque é o que está disponível aí para a gente conhecer virtualmente, tá bom? Então, vamos lá começar. Qualquer coisa, vocês sabem, pode mandar aí no bate-papo, tá? Vamos lá. Bom dia, Ana, Rânia, Lorena, Ellen, Maria, Diogo, Eloá, Nisen. Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa cultura, né? Bem intrigante, bem misteriosa, né? Tem muitos mistérios que envolvem, né, a arte egípcia, tá? É umas teorias, né, em relação a esse tipo de arte, que não tem nada comprovado, né, assim, mas existem várias teorias de várias pessoas, cada uma acha que foi de um jeito, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Estou falando em relação às construções, tá, gente? Também sobre a mitologia que envolve aí os deuses também, tá? Do Egito. Vamos lá. Então, o que foi os egípcios, né? Então, uma das primeiras civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa em sua organização social e riquíssima em suas realizações culturais. A religião invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que viviam no presente. O fundamento ideológico da arte egípcia é a glorificação dos deuses e do rei defunto divinizado, para o qual se erguiam templos funerários e túmulos grandiosos. O que acontecia? Os egípcios, eles cultivavam muito, né, a vida após a morte. Deixa eu tirar a tela toda, porque eu não estou conseguindo ver o bate-papo, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Eles acreditavam muito em vida após a morte. Então, eles acreditavam que a vida após a morte era mais importante que a própria vida que eles tinham ali. Então, eles acreditavam que eles tinham que conservar aquele corpo, né, para que ele pudesse acompanhar essa outra vida, né, e viver na eternidade. Isso está muito ligada a toda uma história da mitologia, né, de Osíris e Íris, tá? Então, essa lei aí da eternidade para eles, né, essa crença, começou nessa história mitológica, tá? De Osíris e Íris, que Osíris, né, acabou sumindo e aí Ísis foi atrás dele, porque o Sete acabou abandonando, colocando o irmão em uma tumba, e aí pelo rio Nilo, e ela foi atrás, no qual ela achou o corpo, né? Ela usou a magia aí para ressuscitá-lo, né? Trazer de volta à vida. Depois que ele voltou, Sete foi de novo atrás dele e aí cortou ele em 14 pedaços e espalhou pelo Egito esses pedaços. E foi onde Ísis foi atrás novamente, né, do marido, só que não achou todos os pedaços, faltou um. E aí não conseguiu trazê-la à vida e ele viveu na eternidade, né, na outra vida, tá? Mas mesmo assim, o corpo dele foi cultivado, né, mumificado, para ele viver essa outra vida. Antes, né, disso acontecer, dele ser cortado em 14 pedaços, quando ela fez essa magia aí, eles fizeram aí um ritual no qual nasceu Horus,
né? E aí, o que aconteceu? Horus cresceu e aí ficou revoltado com Sete, né? E aí foi atrás dele para conseguir brigar com ele, batalhar, né? Porque ficou com raiva, né, do que ele fez com o pai dele. E aí, o que aconteceu? Todas as vezes Sete se transformava para ele não identificá-lo, tá? E aí, em uma dessas batalhas, Sete arrancou seu olho, né? E aí a Isis usou de novo, né, sua magia para tentar recuperar aí, né, colocar um olho no lugar, né, outro olho, e foi aí onde nasceu essa lenda, né, essa mitologia aí do olho de Horus, que é um símbolo aí da arte egípcia, tá? Então, vocês viram como nasceu essa crença da eternidade, né? Baseada em uma história, né? Em uma mitologia, em uma lenda, que na verdade é uma crença, né? Não é todos que acreditam nisso, é uma história, não é que isso aconteceu mesmo, mas é para explicar mais esse sentimento de eternidade que eles tinham, tá? Então vamos lá. Então, além disso, né, desse sentimento de eternidade, as modalidades artísticas têm algumas características próprias da arte egípcia, como, por exemplo, a lei da frontalidade. Quando a gente pensa em Egito, né, a gente já pensa naquelas dancinhas, né, fazendo as mãos para o lado, né? Então, o que acontecia? A lei da frontalidade, dentro, né, da pintura, era a lei do quê? O tronco tinha que ser para frente, porém a cabeça e os pés, as mãos também poderiam ser para o lado, né? Em perfil. Então, por isso que existe essa chamada lei da frontalidade, pelo desenho que era feito nessas pinturas, tá bom? Existe outra característica própria também, na escultura, por exemplo, né? As esculturas não tinham uma expressão, elas não passavam uma emoção, tá? Elas eram totalmente serenas, tá? Uma posição séria, assim, né? Não existia uma emoção diferente da arte grega, que você via totalmente a emoção ali, né, na escultura, tá? Então, tem algumas características próprias dentro da arte egípcia que você já identifica que é deste tempo, tá? Outra coisa, eles tinham alguns símbolos, né, da eternidade, como, por exemplo, o sol, que renascia todos os dias, né? O papiro, que quando o rio Nilo enchia, né, o papiro morria, só que depois ele renascia ainda mais forte. Do papiro poderia tirar muitos proveitos, né? Também tem a flor de lótus, que era algo que também acontecia com o papiro, né? Ela estava ali abrindo bonita toda vez que renascia, tá? Então, esses são alguns símbolos da eternidade. E quanto ao rio Nilo, né? Que é um dos principais símbolos da eternidade para eles, no qual eles, né, tiravam aí suas plantações, tá? E eles acreditavam o quê? O rio Nilo, ele quando chovia, ele enchia, mas ele tinha vazão. Então, toda vez que ele enchia, ele matava, né, aí as plantações que estavam aí ao seu redor, né, bem próximas, porém, depois, tudo renascia ainda mais forte. Então, sim, o rio Nilo para eles era o maior símbolo aí de eternidade, tá? E eles fizeram até foi achada uma inscrição, tá? Que falava assim, ó: salve o Nilo, ó tu que manifestaste sobre essa terra, e vem em paz para dar vida ao Egito. Regás a terra em toda parte. Deus dos grãos, Senhor dos peixes. Criador do trigo, produtor da cevada. Ele traz as provisões deliciosas. Criar todas as coisas boas é o Senhor dar nutrições agradáveis e sólidas. Ele produz a forragem para os animais, provê os sacrifícios para todos os deuses. Ele se apodera de 2 países e o celeiro se enche. Entre poços, regurgitam os países de poderes, se multiplicam. Torna feliz cada um conforme seu desejo. Não se esculpem pedras, nem estátuas em tua honra, nem se conhece o lugar onde ele está. Calma aí que tem mais uma parte. Entretanto, governa como um rei,
cujos decretos estão estabelecidos pela terra inteira, por quem são bebidas as lágrimas de todos os olhos e o pródigo de tuas bondades. Então, ele era totalmente, né, glorificado no Nilo. E eles aí acreditavam que o rio Nilo era um deus, né, o deus Nilo, tá? Em tudo eles eram baseados nos deuses, né? Tem o deus do sol, né, o rio Nilo, e assim vai, tá? Sempre tem aí uma glorificação aos deuses, né? Eles cultivavam muito essa parte da parte fúnebre, né? Eles acreditavam muito nessa vida após a morte, que tinham que resguardar este corpo, né? Então, a celebração, né, da morte aí, dessa parte de você cultivar o corpo, às vezes durava meses. Era um ritual muito extenso, né? Porque era muito importante aquela parte para eles. Não acreditavam que a outra vida era como que eles tinham, que iam levar as joias, né? Que iam levar todos os seus pertences, tá? Então, era uma coisa muito importante para eles, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho, então, sobre as características, tá? Principais, então, de cada modalidade. Então, vamos lá. Olha aí, então, as principais características da arte egípcia. Uma das grandes civilizações da antiguidade, religião é a base da arte, né? Então, grande importância na vida após a morte, prática da música, da dança, nas cerimônias fúnebres, arte como instrumento mágico e sagrado e arte dividida por classes sociais. Isso é algo muito importante dentro da arte egípcia. Todas as modalidades eles dividiam em classes sociais. Então, tudo que era feito em relação à pintura, à escultura, à arquitetura, era tudo dividido. Não só nas modalidades, mas tudo que eles faziam, eles dividiam essa parte, né? Os faraós era algo mais poderoso, né? Era algo diferente, maior. E aí vinha, né? Descendo a escala da hierarquia e vinha modificando aí, né? Os instrumentos que eram feitos, ok? Então, é o que a gente vai verificar agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, as principais modalidades, né, que eram utilizadas naquela época é pintura, arquitetura e escultura. São 3 modalidades super importantes que foram bem representadas, tá? Então, aí, a primeira que a gente vai conhecer é a pintura. O que mais importava não era a beleza, mas sim a plenitude. A tarefa do artista era preservar tudo com a maior clareza e permanência possível. O artista limitava-se a aprender as técnicas já existentes, mantendo a tradição das pinturas. Então, a hierarquia era algo mais importante aí dentro da pintura, né? As pessoas com mais poder, né, com uma hierarquia maior, é representado maiores nas pinturas. E conforme, né, diminuía a hierarquia, eles iam diminuindo também o tamanho, né, representado aí na imagem, tá? Então, olha aí, as pessoas com maior importância no reino, ou seja, nessa ordem de grandeza seria o rei, a mulher do rei, sacerdotes, os soldados e o povo. Então, as figuras femininas eram pintadas em ocre, quanto as masculinas pintadas em vermelho, né? Possui um estilo único e confundível. A pintura egípcia foi produzida em maior número de papiros e nas paredes, tá? Que é a arte parietal, tá? Então, ó, existiam 2 suportes para a pintura, que eram as paredes, né, das pirâmides e o próprio papiro, ok? E aí, como eu falei, né, existe essa lei aí da frontalidade em relação à pintura, tá? Então, vamos lá. Então, quais as características principais? A ausência das 3 dimensões, então, era sempre em primeiro plano. Não existia uma profundidade, tá, em relação à pintura egípcia. Colorida a tinta lisa, sem claro e escuro, então era bem colorida as pinturas, tá? Hierarquia na pintura, como a gente já falou, e lei da frontalidade também, que era algo muito importante. Então, as principais características que você já identifica, né, ao olhar, que é a lei da frontalidade sempre está nessa posição, tá? A hierarquia da pintura, conforme, né, vai diminuindo a hierarquia, vai diminuindo o tamanho, tá? E a cor, né, que era algo bem importante, tá? Ó, aqui está a explicação sobre o que é a lei da frontalidade, que é o que eu expliquei para vocês, tá bom? Quem quiser tirar print, é mais fácil para anotar no caderno, tá? Este conteúdo vai cair lá no 4º bimestre, tá? Nas provas do 4º bimestre, então é ideal vocês terem aí anotado para estudar, tá bom?
Vamos lá. Então, continuando falando sobre pintura egípcia, os egípcios, ao esculpir e pintar, tinham o propósito de relatar os acontecimentos de sua época, né? A história dos faraós, deuses e seu povo em menor escala, já que as pessoas não podiam ser representadas ao lado de deuses e nem dentro de templos. Provavelmente, eles não tiveram a intenção de nos deixar a arte de seus criadores. O tamanho das pessoas, objetos, não caracterizados necessariamente a distância um do outro, e sim a importância do objeto, o poder e o nível social. Os valores dos egípcios eram eternos e estáveis. As leis perduraram cerca de 6.000 anos. O faraó representava os homens junto aos deuses e os deuses juntos aos homens, assim como era responsável pelo bem-estar do povo, sendo considerado também como o próprio Deus. O local a ser trabalhado primeiramente recebia um revestimento de gesso branco e em seguida se aplicava tinta sobre o gesso. Essa tinta era uma espécie de cola produzida com cores minerais. Então, tudo que eles faziam, eles usavam a tinta, né? Então, tudo era colorido. Porém, quando vocês visualizarem aí o futuro virtual, vocês vão ver que essa tinta, com o tempo, ela vai saindo, ela vai desgastando, né? Como as esfinges. Vocês sabiam que as esfinges, elas eram também pintadas? Por mais que a gente vê agora não tem cor nenhuma, mas é porque o tempo deteriorou. Ele tirou essa tinta. Foram achados resquícios de pigmentos, né, vermelhos nas esfinges. Então, olha aí como que o tempo acabou tirando toda a tinta, né? Mas lá, quando a gente fizer o tour virtual no final da aula, vocês vão verificar que tem alguns quadrinhos que mostra lá que tem simulações, reconstruções de como era no tempo que foi criado. Então, tudo que eles construíram em relação à arte egípcia era bem colorido para chamar a atenção e deixar, né, mais luxuoso, tá? Então, usavam alguns temas nessa pintura, como as cenas do cotidiano, trabalho de artesãos escravos, imagens de divindades, dos faraós e sua família, conquistas e efeitos heróicos e cenas de caça e de animais, tá? E olha aí, a escrita também tinha essa divisão, né, em relação à classe social. Então, olha aí, 3 tipos de escrita: hieroglifos, hierática e a demótica. Cada um, né, tem a ver com um tipo de social diferente, né, de classe social diferente. Então, hieroglifos era considerada a escrita sagrada, né? Então, era feito para quem, né, tinha maior poder. Hierática, uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes. E a demótica era a escrita popular. Então, até na escrita, eles tinham essa divisão de classe social. Olha que interessante, né? Tudo relacionado ao Egito era dividido em classe social, independente do que seja, tá? Então, tirem print aí da tela. E aí, falando, né, em escrita, né, no Egito, eu coloquei aí um exemplo, tá? Uma tabela em exemplo, só para vocês entenderem que a escrita deles era baseada em símbolos, né? Então, a gente já, desde de criança, né, faz alguns exercícios, alguns códigos aí, para você identificar uma frase, uma palavra. Tem alguns livrinhos que vêm com esse tipo de dinâmica, né? Esse tipo de exercício. E é basicamente isso, né? São letras que são ilustradas através de desenhos, tá? E aí era onde ele escreveu as frases, as palavras, enfim. Só que diferente, né, da nossa escrita, além dos símbolos, eles escreviam ao contrário. Por exemplo, nós escrevemos da esquerda para a direita, né? Eles escreviam ao contrário, da direita para a esquerda. Então, além dos símbolos, tinha um outro tipo de escrita também, tá? A posição mudava, tá bom? Fora a escrita, podemos falar também do papiro, que era super importante. E vocês sabiam que até no papiro tinha essa divisão de classe social, né? Então, as pessoas com maior poder, né, elas utilizavam o papiro para escrita, né, para fazer toda aquela pintura, e as pessoas com menos poder utilizavam o papiro como alimento. Então, olha a diferença, né? Então, olha aí, no Egito Antigo, o papiro era considerado encontrado na margem do rio Nilo. Foi muito utilizado pelos egípcios para diversos propósitos. As folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas numa espécie de papel, conhecido pelo mesmo nome da planta. Este papel papiro era utilizado pelos escribas egípcios para escreverem textos e registrar as suas contas do império. Vários rolos de papiro contando a vida dos faraós foram encontrados pelos arqueólogos nas pirâmides egípcias.
O papiro tinha outras funções no Egito Antigo. Os artesãos utilizavam a planta para a fabricação de cestos e redes e até mesmo pequenas embarcações. Era também utilizada como alimento pelas pessoas mais pobres e também para alimentar o gado. Então, olha aí a diferença, né, de classe social de novo, né, relacionada a outro tipo de objeto, que seria o papiro. Então, ele era totalmente aproveitado. Todas as partes do papiro podiam se aproveitar, tá? Ele, além, né, de funções aí, podendo aproveitar, que eles criavam alguns objetos também, né, artesanatos, também decorava, porque quando ele ressurgia, né, também tinha, né, ficava todo lindo, aberto, né, bonitão. Então, era uma forma também de decorar aí o ambiente deles, tá? Então, agora falando em escultura. Os egípcios acreditavam que, além de preservar o corpo morto com a mumificação, era importante uma escultura que retratasse as características físicas e condição social. Então, representação de reis faraós e dos deuses com posição calma e serena, quase sempre de frente sem demonstrar emoção, que é a ilusão da imortalidade. As estátuas e retratos eram produzidas através de bálsamo, granito, calcário e madeira. Além disso, há exemplos de bustos e baixo relevo portáteis. A arte egípcia emprega o baixo relevo normal, no que se escava o fundo à volta das figuras, e o baixo relevo escavado. Os egípcios observaram que num país onde a luminosidade é intensa, os pormenores do baixo relevo normal sobressaíam mal. Então, olha aí, eles acabavam, né, criando as esculturas para representar aí, né, as pessoas que já estavam mumificadas, tá? Então, queriam representar essa característica física e a condição social, sempre ali, né, dividindo aí sobre a classe social, querendo representá-la. E aí, dentro, né, das esculturas, dentro da pintura egípcia, eles obtinham alguns pigmentos, né? Eles sempre escolhiam algumas cores para representar. E essas cores tinham um significado, né? Não só na arte egípcia, tá? Mas em toda a arte, né? A cor, ela é importante, né? Ela tem um significado. Até para o nosso dia a dia, vocês sabiam que a cor, ela transmite, né, algumas emoções diferentes, conforme a cor que a gente está visualizando, transmite uma emoção diferente para nós, desperta algo diferente. Então, isso é muito trabalhado na arte-terapia também, tá? E eles já utilizavam isso lá no Egito, olha isso. O preto é obtido a partir do carvão e está associado à noite e à morte, mas também podia querer dizer fertilidade e a regeneração. O branco, obtido a partir do gesso, estava associado à pureza e, na verdade, o vermelho, obtido a partir de óculos, estava associado à energia e ao maléfico deus Sete. Amarelo, obtido a partir de óxido de ferro hidratado, estava associado ao sol, ao ouro e à eternidade. O verde, obtido a partir de malaquites de Sinai, estava associado à regeneração e à vida. O azul, obtido a partir de carbonato de cobre, estava associado ao rio Nilo e ao céu. Olha aí que interessante, né? E os egípcios apreciavam muito a utilização das cores. Os templos e as estátuas dos túmulos estavam sempre coloridos, tá? Mas ao passar do tempo, as cores vão ficando cada vez mais gastas. Foi o que eu falei no início, né? Tudo era colorido, porém com o tempo isso vai saindo, né? É o que a gente vai ver daqui a pouco no tour que eu vou mostrar para vocês, tá? Dentro, então, da escultura, tem algumas características principais. Então, os faraós e deuses representados de frente, em posição serena, sem expressar emoções. Ideias de imortalidade, da força, da majestade. Tem os sarcófagos, aspecto hierático, estátuas colossais, mumificação, estatuetas em pedra, terracota, ouro, etc. Baixos relevos, sobretudo com escrita hieroglífica. Então, eles, além da escultura, né, feita em baixo relevo, eles também obtinham a escrita, tá, em relevo. Umas são inseparáveis da arquitetura, outras têm seu próprio espaço, tá? Então, a gente vai verificar um pouquinho agora sobre cada uma. Então, olha aí. Exemplos de arquiteturas inseparáveis esculturas inseparáveis da arquitetura. Eles escavavam, né, aqui a escultura, só que não retiravam, né, da arquitetura, era junto, era colada com a arquitetura, tá? E aqui são as estátuas colossais, que eram as estátuas guardiões do templo, né? Como se eles estivessem protegendo aí o templo, tá bom? Então, aqui tem um exemplo de faraós Ramsés II, na fachada do templo Abu Simbel, e aqui as estátuas colossais dos guardiões do templo, tá?
Aqui temos exemplos das esculturas com lugar próprio, né? Então, elas eram separadas da arquitetura, tá? Corredor de esfinges no Templo do Shor, estátua do faraó. Olha aí, sempre coloridos, né? Aqui são exemplos das esculturas em baixo relevo, mas sempre com a escrita. Olha aqui a escrita, tá? Essas em baixo relevo sempre obtinham a escrita junto com elas, tá? Aqui são as esculturas dos faraós e deuses representados de frente, em posição serena, sem expressar emoções. Olha aqui, ó. Você não consegue identificar, né, a emoção que está querendo passar nessa estátua, tá? E sempre na posição aí, representados de frente. E aí vem o processo mais importante para eles, que é a mumificação. Então, de acordo com a religião egípcia, a alma da pessoa necessitava um corpo para a vida após a morte. Portanto, devia-se preservar este corpo para que ele recebesse de forma adequada a alma. Preocupado com essa questão, os egípcios desenvolveram um complexo sistema da mumificação. Então, não só a mumificação, né, mas a própria construção deles é para resguardar esse corpo, tá? Então, eles faziam de tudo para guardar o corpo, porque eles acreditavam que aquele corpo tinha que ser preservado para essa tal vida após a morte, tá bom? E aí, o processo de mumificação tinha algumas etapas, como, por exemplo, eles pegavam o corpo, limpavam o corpo, abriam o corpo, então tirava, né, ali os órgãos, desidratava esse corpo, enchiam o corpo, né, de outros materiais, tá? Enfaixavam esse corpo e depois realizavam o sepultamento, tá? Tem todo um processo aí para realizar, então, a mumificação. E aí tem ilustrando o que seria esse processo para vocês identificarem, tá? E aqui, ó, nesses potinhos aqui, eram guardados os restos mortais, né? Os órgãos que eram retirados, tá? E aí, depois da arquitetura, da mumificação, vamos falar da escultura, da mumificação, vamos falar então da arquitetura. Então, a arquitetura egípcia também era separada, né, pela classe social. Então, olha aí, é composta por monumentos funerários, religiosos e construções destinadas à moradia. A crença da imortalidade levou os egípcios a construir imponentes túmulos. O fato de adorar os deuses, construir grandes templos, apresenta-se através de duas espécies. Túmulos, que é a tumba dos faraós, e os templos, que são construídos à direita do rio Nilo, dedicado aos deuses, tá? Então, são dois tipos aí de arquitetura diferentes, os túmulos e os templos. E aí, dentro da arquitetura egípcia, temos também algumas características principais, né? Como a simplicidade nas formas, as esfinges, o aspecto maciço e pesado, dimensões grandiosas, aspectos misteriosos e impenetrável. Sentimento de eternidade. Por que aspecto misterioso e impenetrável? Porque tem muitas teorias como foi feita, né, essa construção. Mas será que realmente é como a gente imagina que foi feito? Porque são arquiteturas imensas, né? E muito com pedras grandes. Como que eles naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje, conseguia, né, carregar aquelas pedras, colocar, né, até a altura que foi colocado? Então, tem muitos mistérios que envolvem aí essas construções, tá? E dentro da arquitetura também tem a divisão, né, social. Então, a pirâmide, que é o túmulo real destinado ao faraó, as mastabas, que é o túmulo para a nobreza, e o hipogeus, que é o túmulo destinado à gente do povo, tá? Também, ó, sempre com a divisão social. E aí eu vou mostrar aqui, então, as fotos dessas arquiteturas, tá? Então, olha aí. As mastabas são as mais antigas. Então, qual é a crença aí, o que a teoria que acredita? Que as mastabas são a parte de baixo das pirâmides. E aí eles pensavam, né? Eu tenho que, então, aumentar essas mastabas para chegar, né, em algo maior e representar os faraós, né? Algo mais sagrado aí. E aí acreditam também que as pirâmides foram feitas
Por quê? Eles acreditavam que quanto maior, né, a pirâmide, aí estava mais perto do céu. Então, já estava mais perto dessa vida após a morte, tá? Então, tem toda uma crença e uma teoria em relação às construções, tá? Então, olha aí, a pirâmide, né, que a gente já vê aí com forma de triângulo, né? A gente já associa isso. As mastabas, que é como se fosse a base. Então, a pirâmide seria basicamente várias mastabas, uma em cima da outra, porém, com tamanhos menores, né? Conforme aumenta, né, a pirâmide, menor vai sendo as mastabas, tá? E os hipogeus, que seriam, né, já grudados assim, nas rochas aí, no pé das pedras, tá? Vamos lá. E aí, dentro, né, dessa parte de construção, também temos outras divisões que relacionadas às colunas dos templos religiosos, tá? Então, são 3 tipos de colunas, tá? Então, palmiforme, que é feita de flores de palmeira, a papiforme, que é flores de papiro aberta ou fechada, e a flor de lótus, tá? Então, tem algumas colunas também diferentes, representadas através, né, representando flores, que estavam ali no local, né, que era utilizado por eles, tá? Então, olha aí, a lotiforme, que é a coluna representando a flor de lótus, a palmiforme, que é representando a flor de palmeira, e a papiforme, que é representando as flores de papiro, tá? Olha aí, tanto fechada quanto aberta. E além, né, dessas construções, temos também as grandes esfinges. Então, a esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo com o corpo de leão e a cabeça do ser humano, geralmente de um faraó. Então, eram colocadas nas entradas dos templos para afastar os maus espíritos. Então, como lá nos guardiões dos templos, né, que eu falei também, eles ficavam para proteger, né, aí os templos dos maus espíritos, tá? E aí, como eu falei, né, olha o desgaste que ela teve com o tempo. Porém, quando ela foi feita, acredita-se, né, a teoria é que ela também era colorida, tá? E a mais conhecida de toda a história é a Esfinge de Gizé, situada no Planalto de Gizé, tá? Além, né, dessas modalidades importantes para a arquitetura egípcia, também temos a maquiagem, a dança e a música. A música era muito utilizada, né, nos rituais, né, principalmente nos rituais aí da mumificação, né, do sepultamento, no qual durava dias, aí meses, tá bom? E a maquiagem sempre bem marcada, com muitas cores, tá bom? E aí eu vou deixar uma atividade para vocês, né? Um desafio aí, já que a gente conheceu sobre a escrita, o que vocês vão fazer? Vão tentar escrever o nome de vocês, pode ser só o primeiro nome, né? Através desses símbolos aí que eu coloquei na tabela. Mas lembra-se que a escrita deles era diferente da nossa. Então, não só por símbolos, mas também a posição. Então, a nossa, esquerda para a direita, deles, direita para a esquerda. Então, desafio vocês a escrever o nome de vocês aí na folha, tá? Utilizando essa tabela que está na tela, ok? Vamos, então, fazer o nosso tour virtual aí do dia. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa aí no bate-papo? Hoje vocês estão bem quietinhos, né? Já tiraram um print dessa tela? Podemos fazer, então, o tour virtual aí? Então, vamos lá. Ó, este primeiro local que vamos visitar é a tumba de Meresanque, tá? Então, ó, dá para a gente perceber, né, todas as características que a gente conheceu hoje, ok? E, ó, como está desgastada. Em algumas paredes, você consegue, né, visualizar ainda as cores. Olha aqui. Aqui você consegue visualizar cores. Mas olha como, né, o tempo desgastou e retirou todas essas cores. Olha isso. Porém, você consegue ainda visualizar, né, os desenhos ainda aqui no local. E aqui mesmo é onde eu falei que tem alguns locais que você consegue ver a reconstrução, tá? Deixa eu achar aqui e eu já mostro para vocês certinho alguns locais. Olha essa imagem.
quando começou a ser escavado, olha como estava no momento. Por isso que teve o desgaste com o tempo, né? E aí, para preservar, eles criaram, né, uma plataforma aqui, ó, em madeira, né, para preservar o piso original, né, do local. Ó, em cada ponto aí chave, né, deste local tem algumas reconstruções de como era no início, tá? Como era quando foi feito. Quem quiser conhecer, né, melhor esse tour virtual, pode acessar lá no Google, colocar tour virtual, você acha um site que tem vários links, tá? Porque você consegue, né, visualizar de uma forma mais fácil, né? Sem correria, né? Uma forma mais calma. E aí consegue até assistir alguns tour guiado, tá? Eles contam um pouquinho da história desse local. Olha aqui uma reconstrução de como era, né? O local antes desses anos todos que ficaram aí. Vamos andar mais um pouquinho. Ó, aqui tem ainda um pouco de tinta, né? Algo mais colorido. Ó, quando foi, né, descoberto. Ó, aqui a gente consegue ver uma reconstrução também. Olha a reconstrução, né, de como era quando eles confeccionaram este local. Ó, todas essas partes tinham, né, cores, mas com o tempo foram desgastadas. Mas que tem um desgaste, conseguimos ainda visualizar, né, algumas características, tá, dessa arte. Ó, aqui tem outra reconstrução também. Vamos descer essa escada. A escada tá parecendo que a gente tá indo pro porão, né? No filme de terror. Ó, aqui é a parte de baixo, tá? Dessa tumba. Provavelmente, né? Onde ficava, né? A múmia aí, resguardada, né? Olha aí. E agora vamos também conhecer um outro local. E a gente consegue ver aqui de fora já, ó. Ele é aberto para visitação, tá? Porém, quem vai pessoalmente não pode tirar foto. Olha aqui. Neste a gente já consegue visualizar um pouco melhor, né? Os desenhos com as cores que eram utilizadas. Olha aí. As escritas. Tá bem mais preservado, né? Até o teto. Olha aí como o teto também era colorido. Olha aí que interessante. E vai contando a história deles, as cenas do cotidiano, os rituais, tá? É legal que deixaram tudo registrado, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí sobre a história de vida deles. Aqui provavelmente tinha alguma estátua, né? Porém, com o tempo foi desgastada, né? Mas dá para ver os pés aqui da estátua, a escultura. Olha aí, como aqui, ó, tá bem, né, conservado o desenho. Olha que interessante. Bem colorido, para chamar realmente a atenção, né? Decorar o local. Gostavam de deixar o local com a cara deles, né? Olha aí. Várias cenas.
até a parte da mumificação também. Ó, consegui mostrar para vocês 2 locais diferentes, tá? Para vocês visualizarem, né? Não só eu falando, mas também visualizarem todas as características que a gente acabou falando aqui sobre a arte egípcia, tá? Espero que tenham gostado aí da aula, tenham entendido um pouco mais sobre essa arte aí tão bonita, tá? E até semana que vem, gente. Quem for na aula presencial, vamos nos encontrar na segunda-feira, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!